Olha, ontem à noite aconteceu uma verdadeira tragédia, um crime passional no Jardim Alvorada, aqui em Maringá. O namorado atual de uma dentista, muito ciumento, muito ciumento, tinha muito ciúme dela. E ele ficou sabendo que ela estaria na casa do ex-marido dela. E ele foi para lá, região do Jardim Alvorada. Chegando lá, ele confirmou que o veículo estava na frente da casa do ex-marido da dentista, e ele se aproximou e viu os dois dentro do carro. Qual foi a atitude do namorado? Sacou de uma arma e atirou no veículo. Ele matou a ex-mulher dele, matou a ex-mulher. O ex-marido, na hora que viu os tiros, ele abriu a porta e correu. O sujeito atirou, coloca a imagem pra mim aí. Atirou e ele saiu correndo lá, a vítima lá correndo, o rapaz correndo pelo meio da rua, ele levou 2 tiros. E aí é o local onde ele pediu socorro, que é um bar da esquina próximo da residência dele. Essa é a dentista muito conhecida, muito querida aqui em Maringá, que acabou perdendo a vida. E quem deu os tiros? Quem matou ela? Quem matou foi o atual namorado. E ele vendo que ela estava morta, esse aí, ó, é o rapaz que está internado. Ele vendo que ela estava morta, ele atirou contra ele mesmo e cometeu o ato extremo. Olha para você ver que caso gravíssimo. Um morto no meio da rua, a dentista morta dentro do carro e o ex-marido da mulher socorrido, levado para o hospital com ferimentos considerados graves. 2 tiros acertaram ele. Ali o local onde a polícia registrava que ficou as cápsulas. Aí é o veículo do autor dos disparos que depois cometeu o ato extremo na sequência. A polícia levantou tudo no local e tudo que foi levantado indica isso mesmo. Tá vendo lá? O carro dela estava um pouco à frente, ele parou um pouco atrás, foi a pé em direção do veículo dela e viu que ela, a atual namorada dele, estava conversando com o ex-marido dela dentro do veículo e ele não pensou 2 vezes e meteu bala. Ele arrebentou ali com 2 famílias, com certeza que estão chorando nesse momento a perda do ente querido. O ex-marido da dentista está internada no hospital. Vem comigo, vamos ao vivo ao hospital para saber como é que está o estado de saúde dele. Evandro está em frente, o pronto-socorro do Hospital Universitário de Maringá. O rapaz baleado está internado aí, Evandro? Oi, Sal, boa tarde a você, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Está sim. E como você bem disse, noite marcada pela violência no Jardim Alvorada, aqui em Maringá. O ex-companheiro da dentista, o Vitor Marimoto, de 30 anos, segue internado em estado grave aqui no Hospital Universitário de Maringá. Ele apresenta 2 ferimentos, um no tórax e o outro no abdômen. Está respirando por aparelhos, mas é um estado considerado grave. A princípio, ele não corre o risco de vida. Apesar de grave, nós conversamos, inclusive com o pessoal do hospital, não é um risco eminente de morte, de acordo com o que foi repassado pelo hospital universitário. Ele sofreu também com os disparos, a câmera de segurança mostra ele saindo do local para pedir ajuda e ele tem 30 anos e segue internado aqui neste local. Só nós conversamos também com a Polícia Civil e, ao que tudo indica, trata-se realmente de um crime passional. Ela estava no carro, no veículo Peugeot, junto com o ex-companheiro, quando o namorado, Marcelo Pradella, de 38 anos, chegou e começou a efetuar disparos de uma pistola .380 e vários disparos. Ainda não temos o número correto, a polícia ainda não repassou o número de disparos que foram efetuados no Jardim Alvorada. Nós conversamos inclusive com o delegado que está cuidando desse caso, Dr. Luiz Vicentini, e ele tem outras informações para trazer aqui no nosso Balanço Geral. Daqui a pouquinho o Dr. Luiz Vicentini vai falar aqui no programa que ele está chefiando as informações e as investigações. Então vocês entenderam, né? A japonesa que morreu, uma dentista muito querida em Maringá, ela era casada com outro japonês. Só que eles se separaram. E o atual namorado dela, muito ciumento, desconfiou, recebeu uma informação que ela tinha ido na casa do ex-marido.
Ele foi lá para o Jardim Alvorada. Coloca as imagens para mim. Ele foi lá no Jardim Alvorada e ali é o momento que o rapaz que está internado lá no hospital passou correndo na rua com 2 tiros e foi pedir socorro no bar, na esquina lá no Jardim Alvorada. O pessoal estava assistindo o jogo e ele chegou lá desesperado, gritando por socorro. E quando o pessoal do bar correu lá, onde tinha acontecido os disparos, achou o atual namorado dela caído no meio da rua, morto, e ela, dentista, morta dentro do veículo onde os disparos aconteceu. Um crime realmente passional, o ciúme doentio da atual namorada, e ela não aceitava que ela se encontrasse com o ex-marido dela. Vem comigo, vamos ver a reportagem. Emerson de Carvalho, nosso cinegrafista, esteve no local onde o crime aconteceu. Repórter Sandro Ivanovski tem os detalhes. Na rua onde o crime aconteceu, os vizinhos ainda estão apavorados. Eu ouvi só um barulho, eu achei que fosse bombinha. Aí o meu filho saiu e falou assim: mãe, não é bombinha, é tiro. Aí nós saímos correndo, aí o moço já estava estirado no chão. Já estava morto, não sei se ele não estava morto ainda, né? Aí os vizinhos saíram correndo, ainda falou com ele, mexeu a mão, mas ele já estava morrendo. Na hora que deu os tiros, a gente assistindo o jogo ali, eu ia para a janela e vi uma perna assim que era... Falei, o cara passou de moto e atirou, o cara tá morto. Aí meu filho olhou assim e falou: pai, tem um estendido no chão aí. Eram quase 11 horas da noite quando a dentista Franciele Tamura parou o carro em frente à casa do ex-marido, Victor Morimoto. Os dois foram surpreendidos pelo namorado de Franciele, que chegou atirando. O carro de Marcelo Pradella parou mais ou menos nesse ponto. Logo em frente, aqui, tinha uma carreta estacionada. Ele então desceu do veículo, caminhou pela rua até chegar nesse local, onde estava parado o carro com a Franciele e o Vitor. E foi aqui que ele fez os disparos. Franciele estava no banco do motorista. Ela morreu no local. Já o ex-marido dela foi baleado, mas mesmo assim conseguiu abrir a porta do carro e fugir. Imagens de câmeras de segurança mostram ele correndo pela rua. Victor Morimoto percorreu quase 200 metros até chegar em um bar. Nesta imagem, dá para ver ele entrando no local. As pessoas que estavam por ali prestam socorro. 5 minutos depois, a primeira viatura da Polícia Militar estaciona em frente ao bar. O atirador, Marcelo Pradella, cometeu suicídio logo depois do crime. Ele é ex-marido dela e está indo para o Japão nessa semana. Ele passou aqui, ela veio se despedir e veio deixá-la em casa. E nisso chegou essa outra pessoa, um outro homem que chegou, que é o atual namorado dela, né? Seria o atual namorado dela, e atirou contra os dois. Atirou primeiro nela, ele pegou e saiu pela porta do carro pro lado de lá e correu. E no que ele correu, ele também levou mais um disparo de arma de fogo, mas acabou conseguindo escapar com vida. E na sequência, pelo que teria sido informado, o autor dos disparos teria dado um tiro na própria cabeça, daí tirando a própria vida. Mas aí a perícia ainda vai apurar para esclarecer se de fato ele tirou mesmo a própria vida ou não. Não sabemos se trata de um caso de traição. Ela veio deixar, eu não sei se eles têm algum filho, algum tipo de vínculo, mas ela veio deixá-lo em casa, que é a casa da mãe, que é a casa que está ali. E nisso que ela veio deixar outro, já vinha seguindo e cometeu esses disparos aí. Tá aí o tenente falando. Então o rapaz que está internado no hospital universitário, ele ia viajar para o Japão, passagem comprada, visto, tudo liberado, e provavelmente ele foi despedido, a ex-mulher, né? E no que ela estava deixando ele na residência, o atual namorado acabou indo lá e disparando vários tiros, matando a namorada. Diz que ela é uma dentista muito querida, muito conhecida aqui em Maringá. E o ex-marido está internado no hospital, como o Evandro falou, não corre, graças a Deus, risco de morte. E o autor, que é esse aí, o Marcelo, ele cometeu o ato extremo na sequência. Nossa equipe conversou agora de manhã com o delegado de Maringá, que está investigando aí o homicídio. Venha ver o que a polícia já levantou até agora. Você, Evandro.
A gente continua falando sobre esse caso que aconteceu ontem à noite no Jardim Alvorada, na qual o homem matou a companheira e também atirou contra um homem e logo depois cometeu o ato extremo. Nós estamos aqui na delegacia de Maringá e vamos conversar com o delegado Dr. Luiz Henrique Vicentini. Doutor, qual que é o trabalho da polícia nesse caso, sendo que o homem cometeu o ato extremo? As primeiras informações aí que nós tivemos já ali no local foi de que foi um crime motivado ali por ciúmes, né, passional, onde o sujeito teria atirado contra a atual namorada em razão dela ter se encontrado com o ex-marido, né, matado ela e depois cometido suicídio. A investigação abre para apurar o crime de homicídio, né, também ali para tentarmos entender se de fato foi esses os motivos que o levaram a cometer essa crueldade, esses atos extremos, e também para a gente identificar se outras pessoas auxiliaram no crime. Né, se alguém possivelmente emprestou arma de fogo, de onde veio essa arma, né? Então a investigação vai partir nesse sentido. O que a polícia sabe é que é passional e mesmo ele tendo cometido o ato extremo, que seria a pessoa que pagaria pelo crime, a polícia pega todos os detalhes para poder deixar esclarecido o que aconteceu naquele local. Exatamente. Esse sujeito, pela legislação penal, com a morte do agente não há punição, né, não tem como haver a punição, mas mesmo assim é trabalho da Polícia Civil demonstrar o que aconteceu ali, todos os pormenores que envolveram esse caso, então o inquérito policial vai trabalhar para chegar nesse sentido. Esse lado passional, se a mulher estava tendo um caso ou não com esse rapaz, a polícia não compete? Nós vamos apurar se de fato ali o que o motivou estava relacionado aí ao relacionamento dele com essa mulher, se foi isso aí o motivo que o impeliu a cometer esse tipo de crime, se havia um caso extraconjugal, se era apenas um encontro, como há um relacionamento entre marido e mulher separados, mas que mantêm um relacionamento cordial de amizade, então tudo isso daí vai ser esclarecido no inquérito policial. E está sendo coletado testemunhas que estavam ali, câmeras de segurança para mostrar a cena do crime? Além de eventuais testemunhas, nós vamos ouvir os familiares para tentar entender a relação que envolvia ali essas pessoas, qual era o relacionamento entre eles, a proximidade, se tinha um contato, se era pouco contato, né, para confirmar toda essa história que já foi levantada ali no local do crime.